pessoal, professor Carlos aqui, e estou aqui para mais uma questãozinha aí sobre geometria plana em si, tá? É uns conceitos bem simples aí de geometria plana, bem conceituais. Só que, tipo assim, tem um detalhe assim na questão que às vezes a pessoa não conhece, tá? E aí você tem que ter uma noção mais ou menos sobre a forma da altura do triângulo equilátero, tem que saber também sobre base média. Então, se você não sabe esses conceitos, é importante que você se aprofunde um pouco mais na geometria plana para poder conseguir fazer essas questões, tá? Questãozinha aí da banca da UFMT, tá? A Universidade Federal de não faça onde, mas me mandaram essa questão e martelaram um pouco, não conseguiram chegar até o resultado esperado, tá? Mas eu vou devagarzinho com você aqui tentar esmiuçar essa questão aí, tá? Acompanha o vídeo. Então vamos lá. Então ele fala que tem um triângulo equilátero, tá? Lembrando que o triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais, tá? Beleza. Com isso, o que a gente tem? Então quer dizer que eu fiz um esboço aqui, né? Só pra gente ter uma noção. Então isso aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3, tá? Todos os lados são iguais no triângulo equilátero. Decidiu-se traçar uma linha horizontal paralela à base, tá? Então é essa daqui, ó, tá? Essa daqui. Passando pelo ponto médio da altura, tá? Então esse daqui eu chamei de altura, né? Tracei esse comprimento aqui, que é a altura, tá? E passa pelo ponto médio dessa altura, tá? Assim, o triângulo inicial é dividido em um trapézio e um triângulo menor, tá? Então aqui temos um trapézio e um triângulo pequeno, tá? Qual é a área do trapézio girado nesse processo, tá? Então, assim, é uma questão, cara, que particularmente eu considerei ela um pouco mais complicada, porque, assim, ela não é difícil, tá? Só que acontece, ela exige um pouco mais de tanto teste, tá? Pelo aluno, quanto também vamos dizer assim, pelo conhecimento mais avançado. Porque o que acontece? Essa questão, ela diz que essa base aqui passa pelo ponto médio da altura, tá? E o que acontece? Para a pessoa que fica um pouco perdida em geometria, essa questão, para ficar um pouco mais simples, ela tinha que dizer que ela passava pelo ponto médio também dos lados, tá? Isso aqui vai acontecer? Sim, tá? Porque a gente já viu que no caso, no triângulo equilátero ele tem muitas complexidades. E no caso, isso aqui vai acontecer no triângulo equilátero, e no caso, se ele passar aqui pelo ponto médio da base, né? No caso aqui, pelo ponto médio da altura, ele vai bater nos pontos médios dos dois lados oblíquos, vai, tá? Só que isso aí, no caso, isso aí, a gente precisa provar que isso aí acontece, tá? Então, tipo assim, se a pessoa não soubesse disso daí, então já complicaria um pouco mais a situação dela, tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai acontecer? Vai. E por que eu tô falando isso? Porque, cara, ó, a gente tem um conceitozinho aí, tem um conceito, vou botar só um gráfico, vou botar só um esboço aqui, tá? A gente tem um conceito assim, que quando tem uma reta, né, uma reta em si, quando ela corta, né, no caso, dois pontos médios, automaticamente ela fica paralela a esse lado aqui, tá? Então, beleza. Então, quando ela corta os pontos médios dos lados oblíquos, né, de um triângulo em si, dependendo aí de outro contexto, pode ter ser outras coisas, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Mas a gente tem um triângulo. E nesse triângulo, cortar dois pontos médios dos lados oblíquos, o que vai acontecer? Esse lado vai ser paralelo a esse, tá? E melhor, a gente vai formar um negócio chamado de base média, tá? A base média. Não falei ainda sobre isso no meu canal, porque é um assunto assim, que eu tenho que parar para sentar para poder fazer os vídeos, mas é um conceito que você vai ter que saber no decorrer aí das aulas, tá? Base média. E a base média, o que acontece com a base média? Nós temos várias coisas, tem base média, tem base de Euler e tal. Então, essa aqui, o que ela faz praticamente? Se a gente tem um lado, tá? Se ela tem um lado a base média vai ser A sobre 2, tá? Ou seja, a base média ela é metade da base paralela a ela, tá? Então, se esse lado é A, esse aqui é A sobre 2. Se esse lado aqui é 10, esse aqui é 5, tá? Então, fica muito mais simples com esse conceito, tá?
Então vamos lá. Cortou aqui, cortou no ponto médio e tal. Então a gente tem uma altura dividida em dois pedaços, tá? E aqui dois lados divididos em dois pedaços. Só que esse lado aqui não vai mudar em nada. Só vai mudar a questão de que a gente precisa provar que isso aqui era a base média. Eu não vou perder tempo provando, mas você vai ter que saber esse conceito, que quando for cortar a altura em dois, se for fazer uma reta paralela, essa reta paralela vai cortar a altura em dois e os dois lados oblíquos em dois também, tá? E aí, beleza. Outra coisa que você tem que saber, a gente precisa, qual é a fórmula, né, da área? A gente escreve área como S porque é a superfície, tá? Qual é a área do trapézio? A área do trapézio, né, é aquela base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tá? Essa aqui é a área. Então, tá vendo qual o conceito que a gente precisa ter? A gente precisa ter essa altura aqui, tá? Que essa altura aqui é a altura, né, do trapézio. E a gente precisa dessa altura para poder conseguir jogar ela na fórmula, tá? Beleza. E aí, vamos lá. Tem a base aí. E agora vamos achar. Como é que a gente faz para achar? Primeiro vamos achar essa altura. Como? A gente vai usar a altura do triângulo equilátero. E melhor de tudo, ela tem uma fórmula, tá? Então, a altura do triângulo equilátero vai ser qual? Vai ser justamente o lado, que eu vou chamar de L, tá? Tem gente que bota o A, mas eu vou colocar L. L vezes raiz de 3 sobre 2, tá? E aí vamos lá. A altura do triângulo equilátero. Quem é L? L não é 3, os lados não valem 3, então vai ser 3 raiz de 3 sobre 2, tá? Só que o que aconteceu com a altura? A altura não foi dividida em 2 porque ela não passou pelo ponto médio? Exatamente. Então vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2, tá? E aí, como passou pelo ponto médio, vai ser dividido por 2. E aqui, isso aqui vai lembrar o quê? Uma multiplicação de fração, né? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui nada mais nada menos é que 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4, tá? Beleza, então essa altura aqui, né? Essa altura é 3 raiz de 3 sobre 4, tá? Beleza. E agora, o que a gente tem que fazer? Bom, vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui, porque senão vai acabar atrapalhando a gente. No finalzinho aqui eu coloco no lado que você quiser tirar um print, alguma coisa assim. Aí você tira um print, tá? Mas eu vou deixar esse espaço aqui para poder a gente fazer as contas. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer agora? Aqui agora, a gente pode simplesmente usar o conceito da base média, né? Lembrando, o que é a base média? Base média que eu vou colocar até aqui, ó, do outro lado. Tá aqui, ó. O que é a base média, né? A base média é justamente um conceito onde nós vamos ter um triângulo, por exemplo, né? E quando a gente traça, vou fazer um triângulo maior. Quando a gente traça uma reta paralela que vai cortar dois pontos, tá? Dois pontos. A gente corta dois pontos médios desse daqui, tá? Aqui no caso eu vou botar 2, porque pode ser lado diferente também. Mas se a gente tem uma reta que corta dois pontos, né? Que são pontos médios, o lado que é paralelo a ele vai ser justamente a medida dele dividido por 2, tá? Então isso aqui é A, aqui é A sobre 2, tá? Perfeitinho, agora nós temos já todos os elementos que nós queremos. Por quê? Porque se aqui é 3, aqui é quanto? Aqui é 3 sobre 2, tá? Já temos tudo, temos a base maior? Temos, é 3. Base menor? Tem, 3 sobre 2. Tem a altura? Tem, 3 raiz de 3 sobre 4. E esse 2 aqui já é fórmula, né? Então, vamos lá. Então, a área do trapézio, né? Trapézio vai ser igual. Quem é a base maior? 3. Quem é a base menor? Que é essa daqui. A gente viu que é 3 sobre 2, tá?
3 sobre 2. Multiplicado por quem? Pela altura. Quem é a altura? 3 raiz de 3 sobre 4. Tudo dividido por quem? Tudo dividido por 2. Tá? Então vamos lá. Agora aqui vira, vamos dizer assim, vira matemática em si, né? Vira em si o conceito de fração, né? Como é que você tem que fazer. Aqui é um número misto, tá? Pega esse número, multiplica por esse e soma aqui em cima. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Então vai ficar 9 sobre 2 vezes. Vezes quem? 3 raiz de 3 sobre 4. Tá? Tudo sobre quem? 2. Aí vamos lá. 9 vezes 3, 27. 27 raiz de 3. 2 vezes 4, 8. Tudo sobre 2. Aqui virou uma fórmula de divisão de fração. A gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso do segundo, tá? E aqui 27 raiz de 3 vezes 1 vai dar 27 raiz de 3. 8 vezes 2, 16, tá? Pronto. Gabarito vai ser nossa letra B, 27 raiz de 3 sobre 16, tá? Então é isso daí. Deixa eu só encurtar aqui para você quiser tirar o print, tá? E é isso aí. Então, tira o print, tá? Questãozinha aí que você viu que não foi tão extensa, tá? Podia ser um pouco mais complexa, mas tu viu que é uma questão bem simples, tá? Então, pessoal, essa é a questão. Você viu que em si, a questão não precisou de muitos conceitos, né? Ela precisou do conceito de área do triângulo, a altura do triângulo equilátero. Só que o que diferencia você nessa prova aí seria o conceito sobre base média, e que muita gente não sabe, porque é um conceito que às vezes cai no edital, às vezes não está no edital explicitamente, e a pessoa tem 3 meses para estudar para a prova, e aí você acaba sendo pego de surpresa, não consegue provar o conceito da base média durante a prova, né? Então isso é um grande problema em si para na hora de for fazer a questão, né? Um grande problema. Então é isso, tá? Questão aí, gabarito letra B, tá? E me acompanhe nos próximos vídeos, tá? E é isso, tá? Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Valeu!